Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Estou aqui hoje para fazer... A gente está um tempo sem a escolinha bíblica dominical, né? Estamos esperando o livrinho chegar. Então, para aqueles que acompanham, hoje eu vou deixar uma palavra para os irmãos. E um pouco relacionada também com um testemunho da minha vida, algo particular que eu estou vivendo. Eu espero que seja, assim, tá sendo gratificante para mim estar aqui hoje, né? Falar de Deus, do amor dele na minha vida. E espero que ajude os irmãos, entendeu? A permanecer na fé. E eu vou dar a palavra hoje de Jeremias 1:5. E vou querer tratar com os irmãos. Vou tentar ser o mais breve possível, que eu falo um pouquinho demais. Mas sobre, assim, o que nós somos ou achamos que somos. E o que realmente deveríamos ser, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É uma palavra simples, né? Mas ele bem direto. Deus, ele falou comigo, assim, tem falado comigo profundamente, meus irmãos, sobre isso. Porque, em particular, eu tô vivendo um momento, assim, um deserto, algo, assim, grande, espetaculoso na minha vida, tanto espetacular quanto, assim, por ser um deserto, mas também pelos grandes ensinamentos que eu tô tendo, que Deus está me abrindo a visão, assim, para coisas que, nossa, eu achava que eu era, eu não sou. E coisas que eu deveria ser e também não sou. Sabe, são coisas diferentes, se você for parar para pensar. É totalmente diferente uma coisa da outra. Porque se alguns dias atrás até alguém perguntasse assim, quem é você? E se alguém perguntar pro irmão, quem é você? Aí o irmão eu vou falar, né? Vamos falar de mim, que eu vou falar da minha experiência. Meu nome é Fernanda, eu sou filha de Eleni e Carlos, lá de Benfica, não sei se você conhece. Eu sou esposa do Robert. Ele não é daqui, de Rio Bonito. Aí você começa a contar a história do seu marido. Aí você, eu sou mãe da Débora, do Gustavo. Ou se alguém for falar de você também, às vezes pode falar assim, você conhece a Fernanda? Sim, a esposa do Robert, né? A mãe daquela menina, assim, assado, casado com aquele outro. Por isso nós somos reconhecidos aqui na Terra. É costureira. Ela é costureira, né? Ela trabalha pra fulano, pra cicrano. Conheço, já trabalhei pra ela, já fiz alguma coisa pra ela. Mas assim, nós somos reconhecidos aqui nesta terra assim. E nós nos reconhecemos assim, né? Nós achamos que somos aquilo que nós temos, o que fazemos, que nós carregamos porque somos filhos de fulano e cicrano. Temos mais algum poder por isso, somos mais porque temos uma condição social melhor, ou então pensamos que não somos nada, não temos nada e nos deprimimos, nos auto... como é que se diz? Nos auto... como que eu vou... A palavra, irmãos, não quer vir agora. Mas a gente se destrói também. Muitas vezes a gente é orgulhoso demais e queremos ser o que não somos. E outras vezes também nos autodestruímos, né? Achando, assim, uma expressão bem... o cocô do cavalo do bandido, né? Uma coisa bem ruim. Tipo assim, ninguém me ama, ninguém me quer, não presto pra nada, não sou capaz... Eu não sei fazer, eu não quero, eu tenho preguiça, não tenho interesse. Mesmo que eu tivesse, eu não sou pra isso, eu não sirvo pra isso. Então, assim, é assim que a gente se designa aqui nessa terra, né? Ao invés de pensar
totalmente diferente, porque o Criador, nosso Pai, nosso Deus, Ele nos criou, não foi com esse intuito, né? Não foi o nosso motivo na nossa existência, que nem muito na vez na escola a gente aprende ser ou não ser, eis a questão, né, de grandes filósofos e não sei, e de pessoas que acham que sabem muito. O nosso propósito, na nossa existência, Deus fez a terra, os céus, por último Ele nos criou para ser filhos dele. E assim, é tão simplesmente isso que eu não precisaria nem mais além. Aí quando alguém pergunta a você, hoje eu tenho certeza que eu devo falar assim, gente, eu sou filha de Deus. Em primeiro lugar, sou filha dele. Se eu tô aqui hoje, é por ordem dele. Não foi por um acaso. Não foi simplesmente porque minha mãe casou com meu pai, mas assim, porque ele já me conhecia antes de eu estar dentro do ventre. Antes de eu ser formada no ventre, ele já me conhecia, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do início ao fim. E ele é eterno. Então ele sabe de tudo. Então ele já me conhecia antes de eu estar no ventre da minha mãe. Então, primeiramente, eu sou filha dele. E ele me fez, nos fez e fez um homem, não para ser criatura, mas para ser filhos. Se a gente hoje em dia, igual eu já fui criatura, hoje, glória a Deus, eu sou filha do Senhor, Ele me adotou, mas é porque a gente conhece a verdade, porque Ele nos deu o livre-arbítrio de você conhecer, não conhecer, mas de você seguir ou não seguir. Então, a diferença é essa. Você deveria ser, porque é o que você é na verdade. Filha, filho de Deus. Com promessa dele na tua vida. Nós nascemos para adorá-lo. Nós somos adoradores. E temos que adorar em verdade e em espírito. Nós temos que ser discípulos dele, porque ele não teve apenas os 12. Os 12 vieram para começar o ministério, que a gente aqui tem que continuar. Nós somos donos de ministério e não sabemos, e não temos esse entendimento. Nós somos adoradores, nós somos discípulos, nós somos testemunha viva, porque ele se deu na cruz do madeiro por mim, por você, pelos meus pecados. Nós somos testemunhas de muitos milagres que ele faz no dia a dia e não falamos, porque nós achamos milagre. Você acha milagre? Você sofreu um acidente de carro e sai dali ileso, nada te acontecer. Mas você não acha milagre? Nós não achamos milagre? Sair todos os dias de casa, no ir e vir do trabalho, da escola, qualquer coisa que você for fazer na rua, do trabalho, e não acontecer nada. Todos os dias, ao longo da sua vida toda. Isso é um milagre. Você não acha um milagre você acordar todo dia e respirar esse ar que ele nos proporciona, ele colocou em nossas narinas, o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Isso é um milagre. Um milagre é... No Brasil, nós temos quantos mortos por coronavírus no momento? Nós estamos chegando à marca de 100 mil. E você tá aí firme e forte. Você pode até ter pego, mas você se curou. Ou você não pegou ainda e nem vai pegar, em nome de Jesus. Um milagre. Nós somos um milagre. A vida é um milagre. Eu passei por um processo, estou passando ainda, de muito aprendizado. No deserto, um problema da minha coluna. Mas eu já tenho um milagre para contar. O milagre ainda não acabou na minha vida. E eu já tenho milagre, porque eu estar aqui é um milagre, falando com vocês é um milagre. E eu não ter operado ainda é um milagre. Eu posso estar ainda acamada, posso estar andando encurvada, com dores. Foi antes de ontem, eu achei que eu ia ter que ir para o hospital de novo, irmãos, porque a dor era tanta que me consumia. E eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu não conseguia, não tinha posição, não tinha jeito. A dor era insuportável. E eu cheguei a tomar morfina para dor. E se minha dor era 10, a morfina fez a minha dor cair para 7. Ela
não liquidou a minha dor. Eu tomo 2 comprimidos de 1 miligrama de dipirona, mas ameniza, sim, vou te falar, dá um alívio, mas não corta. Há muitos meses eu tô com a dor contínua, mas essa noite, por honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui dormir. A noite retrasada não, mas essa noite sim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, todavia, temos que nos alegrar no Senhor. É difícil? É, porque eu passei por uma situação muito difícil. 15 dias que eu fiquei assim totalmente acamada, que o médico falou pra mim no hospital que eu tinha que operar, meu caso é cirúrgico, porém o hospital não tem condições e eu não tenho recursos financeiros. E devido ao problema do Covid, né, do coronavírus no Brasil, os hospitais superlotados e perigo de contágio, o médico me mandou para casa, assim, com muita medicação e disse para eu tentar passar por essa crise, para não ter que operar agora, no momento, devido a tudo isso que está acontecendo. E assim, eu vim dopada de remédio. Muitos remédios, muitos. E os remédios não estavam deixando eu comer, meu estômago não entrava nada, e eu me sentindo fraca, não conseguindo nem levantar da cama para ir até o banheiro, porque isso para mim era tortura. Ir até o banheiro, fazer 10 passos. Parecia que tinham facas entrando dentro de mim. A minha dor chegou num limite tão grande, irmãos, que na madrugada o meu esposo, ele sentou, ele orou, ele se ajoelhou, ele orou e eu orei, porque nós queríamos um milagre, queríamos aquele milagre de imediato. Queríamos que aquela dor cessasse aquela hora, porque não tínhamos o que fazer, não tinha remédio que tomasse, que fizesse melhorar, a cura não vinha. A cura não vinha nem por mãos de Deus, nem pelas mãos do homem. E eu me vi numa situação que eu não queria mais a minha perna, porque é uma dor que vem irradiando pela perna até o pé. E aquela minha perna, eu falei pra Deus, Deus, eu não quero mais. Eu não quero. Se eu tivesse uma faca ali naquele momento, eu queria cortar a minha perna para ver se parava a minha dor. Queria enfiar na minha panturrilha, porque era uma dor que ela era contínua, ela não dava tipo um espaço, tipo, doía 1 minuto, mas eu ficava 5 minutos sem doer, ou 1 minuto sem doer, não, ela era contínua, ela era uma linha reta, e eu respirava, e meu coração, ele pulsava, sabe? É uma dor que eu não tenho como explicar pra vocês, porque cada um sabe a dor que sente também, o nível e o grau. Às vezes uma dor que pra mim é pouca, pra você é muita, a gente também não pode julgar a dor de cada um. Cada um sabe a dor que sente, tanto física quanto espiritualmente. E a minha dor física, ela chegou a esse ponto, porque eu tive 2 crises, foi uma atrás da outra. Eu comecei no início de janeiro com dores, mas aquelas dores que você suporta, você toma um Dorflex, você toma um relaxante muscular e você vai empurrando e trabalhando. Pois quando veio março, o corona veio, chegou ao Brasil, e na semana da pandemia, o meu emocional se abateu. E eu entrei na crise. E a crise me levou pra cama. Só que assim, eu estava com dor. Mas eu estava ali ainda revestida, cheia de espírito e forte por dentro. Por fora eu sentia dor. Mas por dentro eu sou forte. Eu vou conseguir passar por isso. Eu já passei por outras crises. Vai demorar, pode demorar 1 mês, 15 dias, 1 mês, mas vai passar. E eu tive aquela certeza ali na minha vida naquela hora. E não tinha como ir realmente ao hospital ao médico, porque início da pandemia, quarentena, tudo realmente parou. Não consegui fisioterapia, nada. Deus fez um milagre na minha vida nesse momento. Eu assim, na crise, Deus me tirou do aluguel e me deu minha casa própria. Oh, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Porque Ele nos surpreendeu, porque era algo realmente que foi quase do dia para a noite. E em 15 dias nós estávamos na nossa casa própria. Então eu digo mesmo, foi um milagre. Levantou, usou pessoas para nos ajudar de uma forma assim sobrenatural. E é um milagre que assim, não tem explicação. Eu não tinha como fazer com as minhas mãos. Eu não tinha como. E nós estamos hoje na nossa casa própria, fazem 3 meses, hoje, dia 25 não, hoje é 26, né?
Então, ontem fez 3 meses que nós estamos na nossa casa própria. Porém, nós temos vitórias, mas também temos lutas. E essa minha luta com a minha coluna, ela estava se iniciando ainda, eu nem sabia. Nós temos trabalho, graças a Deus, como eu disse, eu sou costureira. O nosso ramo, no início, parou, mas agora nós voltamos. Mas eu não consigo voltar, irmãos. A minha crise, ela foi parando. Aqui começou em janeiro, né? Que deu o pico no início da quarentena. E ela foi parando. Só que quando ela estabilizou, eu cheguei na igreja e agradeci a Deus e falei, hoje, meu fisioterapeuta falou, minha crise, saí da crise. Já tava andando normal, poucas dores. E dei muita glória a Deus, aleluia. Mas eu acho que foram 2, 3 dias depois, irmãos, eu entrei numa nova crise. E quem explica? Os médicos não sabem explicar. O fisioterapeuta, ninguém. É muito atípico, todos só sabem me dizer isso. Como você sai de uma crise direto para outra, isso é muito difícil de acontecer, isso não acontece. Tanto que eles falam para o Fernando, não se preocupe, você saindo dessa crise, você vai se fortalecer. E se você fizer, né, tiver uma vida física ativa, cuidar do seu corpo, que é o que nós temos que fazer, você não vai ter mais, em nome de Jesus. Eu falei assim, amém. Mas eu entrei na crise de novo. E cada crise é uma pior do que a outra. Eu emagreci muito, irmãos, porque eu não conseguia comer e me alimentar. Mas essa crise, ela veio, não só abalou o meu físico, ela veio e, eu dei espaço. Em algum momento, eu deixei abrir uma brecha e, infelizmente, o meu psicológico, ele também foi abalado. E então eu vi a coisa, observe os irmãos, pior do que já era. Porque eu tive uma experiência na minha vida que eu cheguei a pensar que eu fosse morrer. Pensar que eu fosse morrer e pedir também. Porque eu sabia que, eu sei que lá em cima, Deus tem preparado morada para mim, para você. E lá nós não temos dores nem sofrimentos, lá vai ser só alegria. Que eu vou cear com meu Senhor Jesus e eu precisava de paz. Eu estou meses com dor, porque eu ainda estou com dor. Mas aquilo abateu comigo na minha alma e meu sofrimento foi pior. Porque já não era só mais o meu físico. Aqui, E aí, meus irmãos, a gente precisa se encher. E eu tava me esvaziando e não sabia. Eu tava 15 dias numa cama. E 15 dias eu estava ali sem fazer nada. E tinha muita vontade de ler a Bíblia, de procurar Deus e me aprofundar. E de buscar, porque eu sabia dentro de mim que era isso que eu precisava. Mas eu não conseguia. Algo me impedia. Eu não conseguia simplesmente, irmãos. E pedia a Deus uma resposta, pedia a Deus para falar comigo, orava, pedia uma experiência, falava, Deus, o Senhor fala comigo. Só queria que Deus descesse aqui e falasse comigo na minha frente, sendo que não é assim. Deus usa os seus para falar com você, meu irmão, e você nem percebe. Às vezes uma pessoa que nem da igreja vai falar e vai te lançar uma palavra tão maravilhosa, que é Deus ali falando com você. Porque ela não precisa estar na igreja, ser da igreja para ter Deus dentro dela. Ela tá ali, ela pode ter uma unção ali de repente, ser usada e falar contigo de uma forma. E você... Só que você tem que ter ouvidos para ouvir. Porque se você não ouvir, não absorver, você vai achar que aquilo é somente uma palavra e você vai guardar ela na gaveta e não vai levar para si o que Deus tem para você, para te tirar dali de onde você tá. Então Deus falava, eu pedindo para ele falar comigo, e ele falando comigo através do meu marido, dos meus filhos. Eu estava insuportável, pense. Eu estava insuportável. E as pessoas, o pastor, as pessoas orando para você, e você, meu Deus, nada acontece, nada acontece, nada acontece. Tem desertos e tem vales que você tem que passar.
É você e Deus, o mistério é com vocês dois e não é outras pessoas, é você. E enquanto você não aprender o que Deus tem pra você, você não vai sair dali. E eu ontem ainda falei isso com meu marido, que eu falei assim, eu não quero ficar rodando nesse deserto. O povo saiu da escravidão lá do Egito, ficou rodando no deserto 40 anos. Meu Deus, dando volta no deserto. Eu não quero isso pra minha vida. Eu tenho que passar o deserto? Eu tenho. Deus, ele tem agendado lá o seu deserto, mas não é pra te reprovar, não. É pra me aprovar. Esse deserto é pra me aprovar, é pra eu sair dali melhor, pra ele me capacitar, pra ele me fazer entender coisas que eu não via, enxergar e ver coisas que eu não via. Eu estava cega espiritualmente, irmãos. E ali Deus abriu meus olhos de uma forma. E é por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês. Eu não tô 100% não, mas é porque o meu milagre, ele tá em processo, ele tá em caminho. E eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, é Ele que vai me operar. Fiz uma tomografia no hospital lá no Raul Sertã, quando eu fui da última vez. Peguei agora, na sexta-feira, o resultado. Minha filha foi lá pegar. E ali consta que eu tinha 3 hérnias de disco. 3 hérnias de disco. Meus irmãos, eu já tenho 2 milagres, porque agora eu só tenho uma. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não tenho mais 3, eu só tenho uma. É ela que tá me causando isso, mas a dor que você tem que é pra você aprender. E se você não aprender com ela, fica difícil. Eu não aprendi na primeira. Algo me diz aqui dentro, eu tenho certeza que não é algo, porque se eu tenho o que eu tenho dentro de mim, é o Espírito Santo, é Ele que diz. Você não aprendeu com a primeira, mas vai aprender com a segunda. Porque o que eu tenho guardado para você é melhor. Porque eu te abençoei antes que saísse da tua madre. Ele me conhecia antes de eu estar no ventre da minha mãe. E me abençoou antes de eu sair da madre. E fez de mim, sabe, algo especial, alguém especial para o mundo. Porque eu sou filha dele. Amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, é essa que eu tenho que ser. Porque é assim que ele me fez, me criou. E aí, nesse tempo, voltando só um pouquinho, vamos encurtar um pouquinho, porque o testemunho é grande, eu também falo muito, mas encurtando um pouquinho, meus irmãos. Eu tentando ler a Bíblia, tentando buscar Deus e não conseguindo. E aonde que eu estava gastando esse meu tempo? Porque eu não dormia com dor. Os remédios não faziam efeito. E os médicos, fisioterapeuta falando, ó, tenta distrair a cabeça pra você não ficar focada na dor, porque quanto mais você foca naquilo, mais dói, mais pior fica. Gente, eu tava gastando meu tempo com Instagram, com Facebook. E aí, que tá? Eu tava seguindo a vida dos outros. Achando interessante lá os stories, criticando uns, que legal dos outros, invejando outros, porque não é que é inveja, Deus, que inveja é pecado. Entende o que eu vou falar aqui agora pra você? Eu estava numa cama, já com dor desde o final de janeiro, começando o processo. Estava 15 dias já, sem conseguir nem ir ao banheiro, era tortura pra mim. O meu vaso é baixo, pra mim abaixar e levantar, assim, parecia que eu ia na lua e voltava, porque no céu não era, né? Porque se fosse no céu, tava bom. Mas eu tava gastando meu tempo com aquilo. E aí eu vendo pessoas vendendo uma felicidade que não tem, que não existe, para ganhar seguidores, status e ser popular em redes sociais. E nossa, como a vida daquelas pessoas são perfeitas. Não tem problema, gente, financeiro, não tem problema no casamento, não tem problemas familiares. Isso não existe. E eu focada, sabe, em acompanhar a vida das pessoas, ser seguidores, eu ser seguidor dessas pessoas, né, dos meus amigos do Facebook. E aí eu caí em mim. Paulo dizia, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então a gente tem que seguir quem? A Cristo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu tempo livre e com a minha vida?
com o milagre da vida que o Senhor me dá todos os dias. Porque todo dia Ele dá uma oportunidade para mim e para você, da gente ser melhor, fazer melhor. E 1 segundo é tão precioso, porque quando eu fui fazer essa tomografia, eu tinha que ficar reta naquela máquina que você entra assim. E é algo que eu não consigo ficar reta, me esticar. Quando a enfermeira me disse que você tem que ficar quietinha assim, aí eu falei, quanto tempo dura esse exame? Ela, uns 2 minutos. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Porque a dor que eu sentia no meu quadril, eu não sei explicar o que é. Era massacrante. E quando ela me tirou dali, o meu desespero, ele foi além até do que eu conseguia perceber. Que ela se espantou, meu marido se espantou. E para aquela dor acalmar de novo e diminuir, olha, irmãos, não foi fácil. Mas a dor, ela te ensina. Você não quer mais passar por aquela dor? Você tem uma dor de dente, você sabe que você tem que fazer um canal, senão vai doer, vai continuar doendo, doendo, doendo. E se você não fizer aquele canal, você vai perder aquele dente. Além de você continuar com dor. Você pode acabar com aquela dor, mas você vai perder o dente. E vai ficar aquela falha, e vai te fazer falta para mastigação, para fala. E é isso. Ou você aprende que você tem que fazer aquele canal antes, e eu aprendi isso, porque eu já fiz canal. Antes que volte a doer, porque dor de dente também não é fácil. Ou você vai perder aquele dente. E você vai perdendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você vê, você não tem mais nenhum. E assim você vai perdendo coisas da sua vida. Você vai perdendo a sua essência. Você vai perdendo a vontade de buscar Deus. Você vai perdendo a intimidade com Ele. E foi, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer pra vocês isso aqui, o que aconteceu comigo. Porque se eu não disser pra vocês o que eu aprendi com isso, se eu não vier aqui falar pra vocês, irmãos, eu me deixei esvaziar. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele estava sempre ao meu lado, Ele nunca me abandonou. Ele me deu forças para eu reagir, mas eu tive que querer. Eu tive que falar pra mim mesmo. Eu vou excluir meu Facebook, meu Instagram é agora. Fui lá, tirei do meu celular os aplicativos. Eu acho que eu ainda tenho Facebook e Instagram, porque eu não fui na conta e excluí. Mas é o meu desejo, não vou falar vontade. Porque igual quando eu disse que eu tinha vontade de buscar Ele, de ler a palavra e de ouvir louvor. Quando eu vi, eu tava lá, entretida no Facebook, porque vontade é coisa que dá e passa. Se você não tiver o verdadeiro desejo no teu coração, você não vai conseguir fazer o que Deus tem preparado e reservado para você. Você não vai conseguir alcançar o objetivo que Deus quer na tua vida. Então eu fui lá, meu filho, tirei, falei, não quero. E quando eu, sem perceber, eu ia pro celular, não tinha ali Instagram, não tinha Facebook. Oh, glória a Deus. E aí eu me concentrei, eu falei assim, eu vou porque eu não tenho vontade, porque eu quero, porque eu desejo. Eu desejo encher-me de novo. Sabe, eu fiquei assim, qual livro da Bíblia eu vou ler? Qual livro? Atos. Meu marido falou assim, cadê Atos? Atos é legal, é terceira pessoa. Lucas, que narra. Eu vou ler Atos. Li Atos, hein? 3 dias eu li Atos, irmãos. 3 dias. Olha isso. Pra mim era impossível, que eu não conseguia pegar e ler. Em 3 dias eu li Atos. E tome louvor, e tome pregação. E vamos se revestir do poder. E a dor foi diminuindo, a dor foi diminuindo, a dor foi diminuindo. Tem dias que eu sinto mais, tem dias que eu sinto menos. Estou voltando à minha curvatura normal, porque Deus não me fez pra ficar agachada, encurvada. Isso é coisa que o inimigo quer pra mim, pra tua vida. Entendeu? É te ver ali, ó.
encurvada. Eu ergui minha cabeça e falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Se ele tá me deixando passar por esse deserto é porque ele quer algo de mim que nem eu sei, mas eu vou descobrir. E eu não vou ficar rodando esse deserto a vida inteira. Essa vai ser a minha última crise em nome do Senhor Jesus. Porque eu aprendi, estou aprendendo ainda o que eu tenho que aprender nesse deserto. Aprenda você também com o seu deserto. Você acha que é simplesmente uma fase, vai passar? É isso que você acha das lutas que você passa na tua vida? É só mais uma luta, vai passar. Se você não aprender nada com esse deserto que você tá passando aí, eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão. Você vai passar de novo. Como aconteceu comigo. Não é porque aconteceu comigo que aconteceu com você, não. Mas que se Deus tem trabalho na tua vida, Deus tem promessa, Deus quer te usar, ele vai te capacitar primeiro. E não existe lugar melhor para ser capacitado. É no deserto. Foi lá que Jesus ficou 40 dias antes de começar seu ministério. E eu fui me aprofundando na palavra. Gente, a palavra veio assim. Primeira vez quando eu peguei o livro, eu falei assim, Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo, o Senhor me dê entendimento. Para quando eu ler, para eu entender. Porque é a palavra do Senhor. Eu quero entender, eu não quero simplesmente... Não. Que a palavra entre e que ela me traga frutos, em nome de Jesus. E está sendo assim, maravilhoso. E algo que eu não vou abandonar na minha vida. E não vou falar isso para os irmãos. É fácil a gente falar quando a gente está passando pelo deserto isso. E depois, quando acabou, a gente voltar a ser o que a gente era antes. Mas aí que tá. Vai voltar pro deserto de novo. Porque você vai voltar no mesmo erro. Vai voltar a fazer aquilo que sabe que não é do agrado do Senhor. Se prepare que vai vir outro deserto. A gente tem o livre-arbítrio para escolher. Não é ele que quer que a gente passe por isso, não. E assim, eu tô tendo, pela misericórdia do Senhor, meu Deus, porque ele me amou primeiro. Eu tô tendo, assim... Ele tá abrindo uma visão pra mim de coisas que eu fazia, que eu falava, que eu tinha em mente, que eu falei assim, meu Deus... Realmente. Tá trabalhando em mim tantas coisas, que assim, tem 32 minutos de vídeo agora. Não vou poder falar tudo aqui pros irmãos, porque senão vai ser muito tempo. Vai ficar, né? Vai ficar muito extenso. Mas eu vou procurar falar tudo pros irmãos, sabe por quê? Porque é pra falar. O seu testemunho ele tem que ser contado para edificar a minha vida, para edificar a vida das outras pessoas. Existem pessoas agora que estão precisando de uma palavra. Simplesmente se você virar para ela e falar assim, Jesus te ama. Porque o nome dele tem poder. Que o nome dele é sobre todo nome. Você pode estar ali fazendo algo para aquela pessoa, sendo usada por Deus, que você não tem noção, você não imagina. Aí eu fui ler Atos e encurtando um pouco agora, né? Eu fui ler Atos e eu comecei a me lembrar de muitas pessoas que falavam assim para mim. Não, a gente tem que viver de Atos para cá. Atos para cá. Porque Atos é o início da igreja, Atos é onde o Espírito Santo ele desce, é o dia de Pentecostes. Aí eu falei assim, gente, de Atos pra cá, Atos foi revelador pra mim, porque ali eu vi, sabe, como nós somos falhos e fracos. Como? E eu me cobrava muito isso. Quando eu comecei a ver onde eu falhava, o diabo começou a me acusar aonde eu falhava, e eu não me achar nem merecedora do meu milagre. Eu falei assim, não. A sombra de Pedro curava. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E eu vou estudar mais sobre a história de Pedro, irmãos, porque eu achei isso maravilhoso. Porque ele se arrependeu de tal maneira. E ali ele se rendeu verdadeiramente a Cristo. E seguiu seu ministério, onde ele, no dia de Pentecostes, ele, com o poder do Espírito Santo, alcançou 3.000 almas num único dia, onde a sombra dele curava. Quando ele entrando no templo, que o paralítico pedindo esmola, paralítico de nascença, e ele falou assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho de mais precioso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Não era Pedro, não.
Era eu e você. Nós somos Pedros, meus irmãos. Somos falhos. Mas nem por isso Deus não deixou de nos amar. Só que nós temos que nos arrepender e voltar a seguir o caminho dele. Seguir é a Cristo, não é seguir Facebook, não é Instagram. Não é dizer que você não queira, não possa ter. No meu caso, eu vou falar a verdade para vocês. É melhor que eu não tenha. É melhor, porque é melhor ocupar minha mente com coisas que vai me alimentar. Me alimentar espiritualmente. O verdadeiro alimento. Quando você come uma besteira na rua e você não almoça, você continua com fome, porque você tem que se alimentar daquilo que te dá proteína, daquilo que vai te dar força. É isso que eu tenho. Viver de atos para cá. Vende tudo que tem e dá aos pobres. É muito difícil. Olha quanta coisa a gente tem que trabalhar na gente. A pessoa, para falar uma coisa dessa, tem que vender tudo, tem que viver atos. Eu não posso falar que a gente tem que viver atos. Então vive atos. Irmão, desculpa falar isso. Vai pregar a palavra do Senhor a todo lugar, criatura. Vai ser perseguido, escoteado, preso, caluniado. Vai ser autoridade em cima de autoridade. O Espírito Santo dava autoridade para eles falar. Com autoridades sobre Jesus. Eles eram testemunhas vivas. Eles continuaram o ministério, eles seguiram Jesus, continuaram seguindo, e nós aqui temos que continuar esse ministério, seguindo até hoje, e fazer. Então, Deus, assim, Deus tem feito maravilha na minha vida, em meio ao deserto, não tem deixado faltar nada. A gente aqui vive do nosso trabalho de confecção. Quando as coisas estão, que eu não estou conseguindo trabalhar, meu marido e a nossa irmã está aqui com a gente, ajudando, minha filha me ajudando, e assim, trabalho eu tenho, meus irmãos, mas eu não dou nem conta. Mas eu não posso estar na minha máquina, no que eu gosto de fazer. Deus, para finalizar, Deus me deu um sonho. Eu tenho uma vizinha aqui, eu não tenho intimidade com ela, não sei nem o nome dela. Eu sei que ela tinha os cabelos enrolados. E eu sei porque minha mãe me falou. Que acontece? Ela acho que pintou o cabelo. E não deu muito certo. E aí ela raspou a cabeça. E ela tinha os cabelos até bonitos aqui, assim, caracolados, né? Bonito. Aí a menina raspou a cabeça. Não sei o que aconteceu com o cabelo dela. Mas ela raspou a cabeça. Aí o que acontece? Ela, neste sonho, me empurrava numa cadeira de rodas. E assim, eu tava bem na cadeira de rodas, não tava ruim, não. E ela me levava em todos os lugares, e tinha escada pra subir, escada pra descer, e eu falava às vezes, não vai dar pra subir aí, não, vamos. E aí ela me carregava pra todo quanto é lugar nessa cadeira. Aí quando eu acordei, eu falei assim, Senhor, meu Deus, será que eu vou ficar paralítica? Eu vou andar na cadeira de rodas? Que eu vou ficar imprestável? Você mais... Olha isso. Aí Deus vem e fala comigo. Minha filha, calma. Não é assim, não. Presta atenção. Nada é o que parece. Nem sempre é o que parece, não. O que acontece? Os cabelos dela, até pra crescer, vai demorar. Ainda mais cacheado, porque o liso ele ainda tem mais, né? O cacheadinho, ele fica assim, tonhonhon, né? Aí estica, ele tá maior, né? Enroladinho, tá menorzinho. Os cabelos dela estavam aqui no meu sonho, assim, mais ou menos aqui. Vai demorar pra isso acontecer, não vai? Vai. Então, tenha paciência. Eu tenho que ter paciência. A cadeira de rodas é porque você, às vezes, se acha, como eu me achava aqui, autossuficiente e achava que também todos ao meu redor dependiam muito de mim. Entendeu? Tanto na confecção quanto em casa, financeiramente, ou como mãe, como esposa, e a gente fica se cobrando isso. E a gente quer ser, às vezes, o que a gente não é. Eu também falo com meu marido, eu tava querendo ser muito cabeça. O cabeça da casa, quem tem que ser é ele.
Ele tem que ser o cabeça da casa. Eu não posso querer passar por cima da autoridade do meu marido. Deus está trabalhando em mim, irmãos, muita coisa. Muita. Então comecei a ensinar ele a fazer coisas que ele não fazia, que ele não sabia. Tive que falar não para alguns pedidos que foram muito frustrantes para mim, mas a cadeira de rodas, meus irmãos, é tempo de parar e depender de alguém. Em primeiro lugar, não da providência, mas do provedor. Depender dele. Porque eu cheguei ao ponto de falar, eu não consigo mais, aqui eu não posso. Eu não aguento. Se eu não vou ser operada pelas mãos do homem, eu tenho que ser operada pelas mãos do Senhor. Se eu tenho que buscar esse milagre, eu vou buscar. Então, meus irmãos, às vezes eu tento achar palavra para falar bonito, porque eu não tenho eloquência. Eu, às vezes, rodo muito para falar as coisas. Meu marido fala comigo que eu tinha que ser mais direta. E eu tô pedindo a Deus para me capacitar, sabe? Para colocar as palavras certas na minha boca, porque eu não tô aqui para me engrandecer, sim para glorificar o nome dele. Para que você perceba o quanto ele é justo na tua vida, o quanto ele tem sido bom na tua vida. Ele te deu milagre de todo dia levantar e acordar. Ele te deu ao mundo como alguém muito importante, como um profeta. Então, leva essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. Não deixa o deserto vir para você ter que aprender isso, porque aprender com o deserto é pior. Eu sei que tem desertos que você vai ter que passar, não adianta. Mas tem alguns que eu acho que, se a gente estiver firme na palavra, no ensinamento, estiver cheio do Espírito Santo, vão ser bem mais fáceis de passar. Então, meus irmãos, eu preciso depender do meu Deus. Eu preciso saber que é Ele meu provedor. Ele não tem deixado faltar nada. Às vezes, quando os armários estão se esvaziando, acontece um milagre. O milagre tem acontecido todos os dias na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, o que eu tenho que dizer para vocês, tenham fé. Mesmo que um dia essa fé possa vir ser abalada, porque nós somos humanos. Assim aconteceu comigo. A minha fé, eu deixei abalar. Toma sobre si o jugo e o fardo do Senhor, porque é leve. Não o jugo e o fardo dos homens e do mundo. Então é isso que eu deixo para os irmãos aí. Agradecer as orações e pedir continuar orando por mim. E se alguém quiser também fazer algum pedido de oração, eu estarei aqui também. Porque é muito bom ser abençoada. Mas tem uma coisa que é melhor do que isso. É você poder abençoar. Então fiquem na paz de Jesus. Todos vocês, irmãos. Um beijo para todos, um abraço. Fiquem com Deus. Amém.